Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos estudar um pouquinho, meus irmãos, a palavra de Deus, refletir um pouquinho. 2 Reis, capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia, abra comigo. 2 Reis, a partir... 2 Reis, né? É um livro, então é segundo. 2 Reis, a partir do capítulo 18. E, meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho olhando para a história de Manassés, né? Eu tomo como base para esse nosso estudo, né? Que vai nos incentivar a superar os nossos fracassos, porque nós às vezes fracassamos na vida, nós pecamos, nós erramos, nós nos afastamos de Deus, mas a gente tem que superar essas coisas, nos voltarmos para Deus. E esse estudo visa isso, né? Visa nos incentivar a não permanecermos no erro, mas a superarmos e nos voltarmos para Deus. E nós vamos tomar como base a história de Manassés, né? David Roper escreveu para Ministérios RBC, para um livretozinho da série Descobrindo a Palavra, isso, Manassés superando o fracasso de um mau começo. Então eu quero tomar como base esse estudo de David Roper, tá? Então a partir do capítulo 18 aí de 2 Reis, não vou ler, né? Porque para não tomar muito tempo, porque senão teria que ler o capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, alguma coisa lá no livro de 2 Crônicas, né? Então não vou ler, mas você fica com a sua Bíblia aberta aí, porque em alguns momentos nós vamos estar citando aí partes das Escrituras, tá bom? Então, superando o fracasso de um mau começo, eu quero que você preste atenção na seguinte história que foi contada por David Roper. Essa história depois, lá no final, nós vamos voltar a ela, nos referir novamente a ela, tá? Uma história interessante que fala de um dia de ano novo, em 1929, quando duas equipes universitárias, lá nos Estados Unidos, futebol americano, né? Estavam jogando, quando um dos defensores recuperou a bola, após a falha de um jogador da equipe adversária. Correu pela lateral do campo, virou-se, lançou-se rapidamente por 100 metros. Só que na direção errada. Direto para a linha de gol do seu próprio time. Ainda bem que um dos seus companheiros o derrubou momentos antes de ele marcar um gol contra. E daquele dia em diante, esse moço, cujo nome era Higgles, foi apelidado de Higgles Contramão. E durante anos, cada vez que ele era apresentado, as pessoas exclamavam: "Ah, sim, sei quem você é. Você é o camarada que correu na direção errada no estádio." Então aquilo perturbou por vários anos. E você? Você já cometeu falhas na vida? Eu já cometi muitas falhas. O quão grandes foram essas falhas? O quanto elas chamaram a atenção de outras pessoas, o quanto elas perturbaram você na ocasião e o quanto elas o perturbam, talvez até hoje. Pode ser, meus irmãos, que as nossas falhas não chamem tanta atenção como a daquele jogador, mas nós temos os nossos próprios desvios, as nossas próprias corridas na contramão, os nossos próprios fracassos. E temos também as memórias que acompanham essas falhas. Lembranças que às vezes voltam a nos insultar e assombrar na hora em que nós menos esperamos. Louisa Fletcher Tarkington, ela escreveu em seu devaneio, ela escreveu assim: olha, eu gostaria que houvesse um lugar maravilhoso chamado terra de um novo início, onde os nossos erros e todos os nossos sofrimentos e todas as nossas pobres e mesquinhas aflições pudessem ser deixadas
como um velho e gasto casaco à porta, para nunca mais vesti-lo outra vez. Assim escreveu Louisa Fletcher, desejando haver esse lugar. Mas esse lugar existe. Esse lugar, meus irmãos, é na graça de Deus. Porque pela graça, Deus não somente perdoa o nosso passado completamente e o lança fora, mas até usa esse nosso passado para nos fazer melhores do que nós fomos. Como bem disse Agostinho, até do pecado Deus é poderoso para extrair o bem. Como a gente vai falar de exemplo, né? Uma das coisas que nós vamos falar aí é de exemplo. Eu quero fazer um parênteses aqui para alguma reflexão. Que tipo de exemplo você tem sido para seus filhos, por exemplo? Que tipo de exemplos ou influências você tem submetido ou permitido seus filhos? E também para que tipo de exemplos você tem voltado os seus olhos? Para os bons exemplos ou para os maus exemplos? Que tipo de exemplo você tem seguido? Que tipo de exemplo você tem seguido e que tipo de exemplos você tem sido? Fecha parênteses. Agora vamos voltar para pensar em Manassés, porque Manassés é o nosso modelo para a reflexão de hoje. E nós vamos pensar primeiramente, meus irmãos, que em termos de fidelidade e dedicação a Deus, Manassés ele foi herdeiro de uma preciosa herança. Qual foi essa preciosa herança? Foi o exemplo de Ezequias. Por isso que eu fiz o parênteses aí, né, falando de exemplo. Porque Manassés teve um bom exemplo. Durante muito tempo na sua vida ele não foi um bom exemplo, mas ele teve um bom exemplo. O exemplo de seu pai, Ezequias. Então, olha aí, 2 Reis capítulo 18, você vai ver aí que no verso 3, vai falar de Ezequias. Que Ezequias foi um dos poucos reis de Judá que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. E a partir do verso 4 vai dizer o que Ezequias fez. Vai dizer assim, olha, ele tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã. Lembra daquela serpente que Moisés fez para o povo olhar e ser curado da picada das serpentes ardentes? Pois é, o povo passou a idolatrar. Aí Ezequias, ele queimou, né? Destruiu, fez em pedaços aquela serpente de metal, porque o povo estava idolatrando. E Ezequias não queria saber de idolatria no meio do povo de Deus. Aí continua dizendo no verso 5 que no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Veja bem, que preciosa herança, né? O exemplo de um pai piedoso, de um pai temente a Deus. Então Ezequias foi o responsável por um avivamento espiritual histórico que rejuvenesceu Judá. Ele se livrou dos ídolos que o seu pai Acas havia adorado. Ele libertou o povo da apostasia, do afastamento de Deus. E se os irmãos lerem aí o contexto, né, vão ver que ele foi grandemente auxiliado pelos ministérios proféticos de dois grandes profetas, o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Acontece que Manassés, o filho de Ezequias, viveu nesse meio, recebeu esse exemplo. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele subiu ao trono. Ele não reinou sozinho, ele foi corregente do seu pai durante 10 anos. 10 anos. Estava ali juntinho, recebendo o exemplo de Ezequias, aprendendo com Ezequias, recebendo o ensinamento de Isaías, de Miqueias, e 10 anos depois, quando ele tinha 22 anos, o seu pai morreu e Manassés assumiu o governo. Reinou por 55 anos. Então Manassés foi abençoado com um pai piedoso, um excelente exemplo. Viveu num tempo de vitalidade, de prosperidade espiritual. Foi instruído por Isaías, por Miqueias. Viu o Senhor miraculosamente livrar Jerusalém do cerco dos assírios. No entanto,
que fez Manassés? Não seguiu os passos do seu pai. Fracassou. Não seguiu os exemplos de seu pai. Manassés falhou vergonhosamente. Veja aí, está escrito no capítulo 21, verso 2, acerca de Manassés. Diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E continua dizendo, meus irmãos, que ele desfez tudo aquilo que Ezequias havia feito. A partir do verso 3. Os irmãos podem ver aí. Ezequias havia destruído os altos, né, que Acás havia edificado, os bosques dos montes onde a idolatria era praticada. Ezequias havia derrubado, Manassés reedificou. Manassés levantou um altar a Baal, a principal divindade cananeia. Manassés fez um poste ídolo Azerá, tal qual a dupla diabólica de Israel, Acabe e Jezabel haviam feito. As Azerás eram imagens de uma divindade feminina, que, segundo o pensamento deles, né, era a esposa de Baal, que representava a divindade cananeia do sexo e da fertilidade. Diz aí que Manassés adorou as hostes dos céus e as serviu. Ele praticou astrologia, oferecendo devoção ao sol, à lua, aos planetas, às estrelas. Ele fez os seus próprios filhos passarem pelo fogo. Sacrifício de crianças. Queimou os seus filhos como oferta no vale de Inom. Ele também adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Se você olhar lá em 2 Crônicas dos Reis. Então, Manassés falhou vergonhosamente. Não seguiu o exemplo de Ezequias, não seguiu os ensinamentos de Isaías e de Miqueias. E como se isso não fosse suficiente, meus irmãos, não está aqui em 2 Reis, ou mais precisamente a gente encontra lá em 2 Crônicas 33, verso 7, ele pôs a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito na casa de Deus. Ele profanou o templo do Senhor. E em nenhuma parte nós lemos que Manassés fez algum culto a Yahvé. Não, Manassés selecionou seu panteão, seu conjunto de deuses das culturas que cercavam Israel, dos amorreus, cananeus, filisteus e fenícios. E a conclusão foi que Manassés, 2 Reis 21, verso 9, fez de tal modo errar Israel que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, olha o que está sendo dito aqui. Manassés sozinho foi responsável por derrubar uma nação inteira. Manassés, que havia tido um exemplo extraordinário do seu pai Ezequias, os ensinamentos de Isaías e de Miqueias, se desviou desse caminho e sozinho ele foi o responsável por derrubar uma nação inteira. Que falha vergonhosa, né? E isso não é tudo. 2 Reis 21:16 diz que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Que sangue era esse com o qual ele encheu Jerusalém de um ao outro extremo? O sangue dos justos, o sangue dos profetas. A tradição, por exemplo, diz que foi ele o responsável por colocar o profeta Isaías em um tronco e o serrar ao meio, o partir em dois. Então olha que coisa terrível. Mas a história, meus irmãos, continua. A história continua. Lá em 2 Crônicas 33, né? Então pode ir lá para frente aí, 2 Crônicas 33, você vai ler aí em Reis, você não encontra
O propósito de Reis é um, o propósito de Crônicas é outro, né? Então, Crônicas completa aí aquilo que nós não encontramos no livro dos Reis. Então, em 2 Crônicas 33, meus irmãos, a partir do verso 10, você vai encontrar o que é que Deus fez. Verso 10 diz que Deus fala a Manassés e ao seu povo. Então Deus começa falando a Manassés e ao seu povo. Porém, eles não deram ouvidos. Mas Deus não simplesmente julgou, né? Não simplesmente castigou, não simplesmente derramou a sua ira sobre o povo. Antes, ele chama a atenção de Manassés e do povo. Ele busca fazer Manassés e o povo sair daquele caminho em que eles estavam. O julgamento de Deus não sobrevém precipitadamente. Antes, Deus fala. Deus tenta livrar o seu povo do pecado. Deus tenta nos livrar do pecado. Às vezes ele faz isso com um toque em nossas almas, por uma palavra dita por um amigo, pelo relato de um acontecimento, por um livro, por um sermão, por um encontro ao acaso, e ele nos pede que nos voltemos a ele. Então ele fala a Manassés e ao seu povo. Ele busca. Aquele que lhe pertence, Deus busca. Tem até uma história bem interessante, meus irmãos, contada por David Hopper, que ele diz de um estudante que ele encontrou na Universidade de Stanford há alguns anos. Ele diz que esse estudante estava sentado num banco em frente a uma igreja memorial, lendo um jornal. E ele se sentou ao lado dele e começou a conversar com ele. E a conversa foi bem, até que o assunto se voltou para o lado do seu relacionamento com Deus. Então aquele jovem se colocou de pé, bravo, afastou-se arrogantemente, e quando ele se afastou um pouco, ele se vira e diz assim para David Hopper: olha, me perdoe, eu fui criado em um lar cristão, os meus pais eram missionários presbiterianos em Taiwan, mas eu não quis saber de Deus, não quero saber de Deus, tenho fugido de Deus durante a minha vida inteira. No entanto, onde quer que eu vá, tem sempre alguém que quer falar sobre Deus comigo. O que a gente percebe, meus irmãos? Percebe que Deus estava buscando, tentando trazer aquele jovem de volta. Por quê? Porque mais do que qualquer outra coisa, Deus quer que nós nos entreguemos ao seu amor. Então Deus fala a Manassés, Deus fala ao seu povo, mas seu povo não ouve. Então Deus tem que ser mais duro com o povo. Aí o que acontece? Olha aí, a partir do verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Aí então, isso durou 12 anos, tá, meus irmãos? Aqui talvez não dê para a gente ver, foi 12 anos, mas durou 12 anos. Aí então, depois disso, desse aperto, né, da parte do Senhor, o Senhor falou, não deram ouvido, então vamos ser mais duro, né? Aí então ele diz o texto que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, fez oração a Deus e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso ele edificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, a roda até Ofel. Então ele passou a governar de uma forma que agora sim Deus era honrado e Deus era glorificado. Deus era glorificado. Então, meus irmãos, esse foi o caminho de volta. Precisou de Deus ser duro, mas esse foi o caminho de volta, né? Deus teve que envergonhar Manassés. Agora é interessante que nesse caminho de volta, meus irmãos, como bem diz o historiador José, Manassés
ele não colocou a culpa em ninguém. Ele considerou a si mesmo a causa de tudo. Quando Deus é mais duro, pesa a sua mão sobre ele, a mão de Deus às vezes é pesada, né, para nos trazer de volta, aplica a sua justiça com amor, porque ele quer nos trazer de volta. Diz o historiador, e nós vemos aqui pelo texto bíblico, que Manassés não ficou botando a culpa em ninguém, ele considerou a si mesmo a causa de tudo. Ele aceitou a plena responsabilidade por tudo que ele havia feito. Não houve nenhuma negação, não houve nenhuma desculpa, nenhuma justificação, nenhuma transferência de culpa, nenhuma apelação especial. Não, Manassés se humilhou. Manassés se humilhou. E então Deus o traz de volta. Esse foi seu caminho de volta. Aí ele começou a superar o seu fracasso, pela graça de Deus, né? Porque se não fosse Deus, pesar a sua, pela graça e misericórdia de Deus, não fosse Deus chamá-lo, depois pesar a sua mão sobre ele, talvez ele continuasse até o fim da sua vida. E o que nós aprendemos, meus irmãos? Nós aprendemos que nesse caminho de volta dos nossos fracassos, mesmo às vezes Deus sendo duro conosco, nós podemos experimentar Deus em seu infinito amor. Harriet Beecher Stowe, em A Cabana do Pai Tomás, ela escreve lá que Tomás lamenta, dizendo assim: eu sou mau, eu sou muito mau, e não consigo mudar isso, de todo jeito não consigo mudar isso. Isso é uma verdade, né? Porque o pecado é a nossa natureza. O pecado é o modo como nós atravessamos a vida e nós não conseguimos mudar isso. No entanto, os nossos repetidos fracassos não mudam a disposição básica de Deus a nosso respeito. Se a nossa natureza é pecar, a natureza de Deus é salvar. Se a nossa natureza é inclinada a nos afastarmos de Deus, a natureza de Deus é inclinada a nos trazer de volta para a sua presença, e isso é manifestação do seu infinito amor. E Deus está manifestando a nós o seu infinito amor, mesmo quando as suas mãos estão pesando sobre as nossas vidas, como pesou sobre a vida de Manassés. Então Manassés começa a experimentar o caminho de volta. E agora aquele homem que fracassou, diz aí o texto que ele termina bem. Ele não continuou no fracasso. Pela graça, pela misericórdia, pelo infinito amor de Deus, ele não permanece no fracasso. Ele termina bem. E mais ainda, meus irmãos, nos mostra essa história, né? Nos mostra que Deus não somente perdoa o nosso pecado, mas até usa aquilo que fizemos para nos tornar melhores do que jamais fomos. Pense em Manassés, depois de 12 anos, né, como eu dei a informação, que foi 12 anos que durou esse peso da mão de Deus sobre ele. Depois de 12 anos ele foi libertado da prisão e foi restaurado ao seu trono. E então, diz aí o texto que ele se pôs a fortalecer as suas defesas. Segundo Crônicas 33, a partir do verso 13. Manassés fez a oração, Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a sua súplica, fez voltar para Jerusalém, para o seu reino. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Ele também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor, tirou da casa do Senhor os deuses estantes que ele havia colocado lá, o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte na casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Olha o que Manassés fez. Destruiu os seus deuses pagãos, removeu o terrível ídolo que ele havia colocado na casa do Senhor, abominou os seus ídolos com tanto fervor quanto os tinha amado antes,
reconstruiu o altar do Senhor. Ele havia derrubado, sacrificou nele ofertas pacíficas e ofertas de ações de graça para louvar a Deus por sua libertação e usou o seu poder agora para restaurar o seu povo, ao invés de corrompê-lo. Foi isso que João Batista descreveu como frutos dignos de arrependimento. Manassés estava realmente arrependido e demonstrou isso através daqueles frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, implica em uma mudança fundamental na nossa visão e atitude. Não é uma mera tristeza pelo pecado, é uma inversão radical da nossa maneira de pensar. E a manifestação desse arrependimento, ela será percebida por nosso resoluto esforço em nos fortalecer nas áreas em que anteriormente nós éramos fracos e caímos. Haverá em nós uma feroz determinação de nos proteger do pecado. O verdadeiro arrependimento, como nós vemos em Manassés, significará mantermos-nos afastados da companhia do homem ou da mulher cuja influência nos corrompe. Significará ficar fora de situações em que nós somos propensos a tropeçar e cair. Significará permanecermos afastados das influências poluidoras em filmes, livros, revistas e espaço virtual. Seja o que for, a nossa desobediência seguida pelo arrependimento faz de nós pessoas mais fortes e melhores do que já fomos. Até do nosso pecado, Deus pode extrair o bem. E Deus deu a Manassés mais 20 anos de reinado. Ele ganhou um começo novo, um começo melhor, recomeço, né? E o aproveitou de forma maravilhosa. Tornou-se um dos maiores reis de Judá. E por 22 anos foi um glorioso exemplo da inimaginável graça de Deus para Israel. E Deus, meus irmãos, pode fazer o mesmo por nós. Deus pode fazer o mesmo por você, isto é, Deus pode restaurar você e fazer de você alguém muito melhor do que você jamais foi antes. O nome de Manassés é tirado de um verbo hebraico que significa esquecer. O nome Manassés significa esquecer. É a palavra que Deus escreve por cima do passado de Manassés e do nosso. Esquecido. Como disse Jeremias, capítulo 31, verso 34, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Ou Deus, através de Jeremias, né? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oswald Chambers, ele disse que Deus esquece os nossos pecados. Quando consideramos o pecado, meus irmãos, de proporções imperdoáveis, Jeffrey Dahmer, segundo David Hopper, é alguém que pode vir à nossa mente, quem conhece a sua história. Dahmer confessou ter assassinado 7 jovens, desmembrando alguns, tendo relações sexuais com seus cadáveres e comendo parte dos seus corpos. A exposição da mídia sobre os seus crimes transformou Dahmer em um símbolo nacional do mal. Após a sua morte sangrenta no Centro de Correção de Colômbia, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, todos tinham a convicção de que ele iria direto para o inferno. Um colunista pronunciou um fervoroso apelo aos poderes das trevas: leve Jeffrey Dahmer, por favor. Porém, a história diz que Dahmer começara a frequentar estudos bíblicos na prisão. Em sequência, fez uma pública profissão de fé em Jesus Cristo e foi batizado. Ele encontrou perdão e paz, sentia-se calmo a respeito da sua sorte, do seu destino, mesmo após a tentativa de um interno em cortar sua garganta durante um culto na capela. Se ele foi sincero, e dizem que parece que sim, nós o veremos no céu um dia. Claro que ele teve que pagar pelos seus crimes, como pagou, né? Mas se ele foi sincero, claro que nós o veremos no céu um dia, porque Deus perdoa, Deus restaura, Deus resgata. É estranho, né? Mas é assim a graça de Deus. É assim a graça de Deus. Então, quem começou mal não precisa terminar mal. Quem fracassou
não precisa continuar no fracasso. A história de Manassés nos mostra que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, pode nos levantar. Então, meu irmão, meu amigo, você está caído, está prostrado, fracassou, caiu no pecado, permaneça assim não. Levante-se, clame a Deus, busque a Deus, faça como Manassés, humilhe-se diante de Deus, confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado e Deus o trará de volta. Você não precisa terminar mal, você pode terminar bem. Agora, eu disse que no final iria me referir à história que contei no início, né, de Hughes. Lembra-se da história? Daquele que correu para o lado contrário? Acontece que durante o intervalo daquele jogo, em 1929, o que Hughes fez? Hughes se escondeu, se encolheu em um canto do vestiário com a sua toalha sobre a sua cabeça. Mas o seu treinador, Nibs Price, não falou com ele, muito pouco com a equipe. 3 minutos antes da segunda metade do jogo começar, ele disse tranquilamente: a equipe que entrou jogando na primeira metade do jogo vai entrar jogando na segunda metade. Hughes exclamou: eu não posso, treinador, não posso voltar ao jogo. Humilhei a equipe, a escola e a mim mesmo, não posso voltar ao jogo. E Price virou-se para ele e disse assim: volte ao jogo, Hughes. O jogo só está na metade. O jogo ainda não terminou. Que treinador, meus irmãos, tinha Hughes? E que treinador, entre aspas, que Deus temos nós? A nossa história não terminou. A sua história não terminou. Fracassou? Está caído ainda? A sua história não terminou. Levante-se, volte ao jogo. O jogo ainda não terminou. Clame a Deus. Humilhe-se diante de Deus como fez Manassés. Reconheça o seu erro. Não transfira para ninguém. Reconheça. Eu pequei. Eu sou responsável. E Deus vai restaurar a sua vida e vai fazer você superar qualquer tipo de fracasso que você tenha tido ou esteja vivendo. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar de forma poderosa essa palavra ao nosso coração. Amém.